ok. Só um minutinho. Pode começar, por favor, Antônio. Pois, boa noite, em especial ao Volkman, ao Laerte, aos presentes, aos que estão nesse horário dando atenção para a nossa iniciativa. Eu sou Antônio, sou o atual presidente da Ita Rocket Design. Eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto, o nosso histórico e sobre por que eu acho que é benéfico tanto para nós quanto para vocês que estão assistindo, fechar essa parceria, esse tipo de ajuda, fechar qualquer tipo de parceria. Então, primeiro, mostrando os objetivos da iniciativa, que é colocar o aluno em contato com a prática, servir de ponte entre a universidade e a indústria e ser fonte de pesquisa e publicações, né? Primeiramente, eu queria ressaltar como diferencial da iniciativa a nossa grande quantidade de alunos veteranos. Aqui nós vemos que temos 5 alunos do quinto ano, a gente tem 8 do terceiro. Como você vê que o normal na maioria das iniciativas é no terceiro ano o pessoal começar a sair. E essa grande quantidade de veteranos é o que permite a grande qualidade dos projetos que a gente exerce. Tanto no sentido de passar o conhecimento adiante, quanto de provar, de fazer a coisa acontecer, né? Então, por exemplo, um veterano que no ano anterior, ele como líder de um subsistema, ele talvez não tenha ensinado tão bem aos seus bichos, né? Como iniciar, no ano seguinte ele pode tentar algo novo, aprender com seus erros. E justamente a iniciativa se aproveita muito desses 4 anos de experiência que os membros veteranos têm. E falando um pouco sobre o tipo de pessoa que acredita no nosso projeto, né? O tipo de parceria que a gente tem em essencial a ITEX, que é o nosso maior apoiador, mas o meu grande objetivo com esse slide é realmente mostrar que, pô, diversos gigantes da indústria aeroespacial brasileira confiam aqui no nosso trabalho da Ita Rocket Design, né? Em essencial, a gente tem o IAE, que é quem doou o propelente do nosso foguete de 3 km, e a gente tem a Bizu Space aqui, que é quem fez o primeiro foguete líquido brasileiro e que está sempre de portas abertas para a gente, para ensinar coisas, e é o que permite o nosso grande projeto ambicioso, que eu vou mostrar a seguinte. Mas, falando um pouco sobre o histórico da iniciativa, a gente escolheu ressaltar alguns pontos chaves aqui. Tivemos a nossa fundação em 2011, por meio da figura do Danilo Miranda, né? Que todos conhecem aí como da MacD. Ressaltamos aqui em 2017 um acidente que tivemos. O que consta desse acidente? O propelente usado nos foguetes da época, ele era muito inconstante. Então, na tentativa de automatizar a produção desse propelente para que ele fosse sempre igual, mais previsível, a gente criou um mecanismo, só que o problema, esse mecanismo era de alumínio. Ele gerou uma estática e essa estática acabou fazendo o propelente pegar fogo, o que gerou esse acidente em 2017. Isso é algo que modificou muito a mentalidade da nossa equipe. Nós somos uma equipe que hoje em dia se preocupa muito com a segurança das pessoas e dos processos em que a gente faz. Como você pode ver aqui nessa imagem, os membros usando o EPI de anti-chama. Durante a operação desse foguete em si, eles estão com o equipamento completo. Atualmente, nós somos a única equipe do Brasil que, durante a competição, a gente aterra o foguete para garantir que não vai ter esse tipo de problema. Outra coisa que eu ressalto, durante a pandemia, um problema que enfrentamos foi justamente esse problema da quebra da continuidade do conhecimento passado, né? Com 2 anos sem iniciativa, acabou que quando as novas pessoas chegaram, não tinha os veteranos para ensinar ele. Com isso, a gente aprendeu a documentar melhor as coisas no nosso Drive, a gente aprendeu a entrar mais em contato com os veteranos já formados, né? Então, a gente tem muito contato com o pessoal da T19, com o próprio Danilo, é, que está sempre nos dando tutoria e nos ajudando. E, atualmente, a gente tem o nosso grande projeto, que é o RDL, que é o nosso grande ápice da engenharia, que eu vou falar a seguir. Mas, ainda falando sobre o histórico da iniciativa, é, nós temos mais de 20 lançamentos nesses últimos 15 anos de iniciativa, né? A gente resolveu destacar a IREC de 2015, onde a gente conseguiu ficar em segundo lugar, perdendo apenas para o time do MIT, como um grande feito da iniciativa como um todo. Mas sobre a equipe atual, é válido ressaltar que, desses 20 lançamentos, 5 foram realizados ano passado. Quem acompanha um pouco do foguete modelismo sabe que as maiores equipes de foguete, elas lançam um foguete no ano, 2 foguetes no ano. Nós somos a única iniciativa que, além de lançar nossos próprios foguetes, atualmente a gente já tem autonomia para ajudar no lançamento de outros, como o do Eric, que é um dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros.
E tudo isso porque a gente desenvolveu uma série de tecnologias paralelas ao foguete. Então, a gente tem o lançamento do trilho, a gente tem a eletrônica que precisa para fazer os testes, dentre outras coisas. É, além disso, falando um pouco dos desafios técnicos, eu queria apresentar os nossos dois produtos já validados, né? A gente tem o RDS-1, que é o foguete que a gente usa para treinamento dos bichos, né? Assim que a pessoa chega aqui no ITER, ela entra na ITER Rocket, ela vai entrar nesse projeto do RDS-1. Você pensar, então pode ser um projeto mais secundário e tal. Mas essa equipe de alunos do primeiro ano passado, conseguiu ser segundo lugar da competição nessa categoria, de 1 km. Já o RDS-3 é onde, até então, a gente adicionava o suprassumo da nossa tecnologia. Então, a gente tem um motor envelopado em fibra de carbono, que é o primeiro do Hemisfério Sul. Eu não tenho certeza se é o único, se alguma outra pessoa já fez, mas o nosso é o primeiro. A gente tem todos os nossos couplers aqui já bem desenvolvidos, a nossa tecnologia eletrônica que já está validada e vai crescendo cada vez mais. E agora eu vim apresentar o nosso grande projeto, que é o nosso ITA-RDR. A nossa proposta é ser o primeiro time universitário brasileiro a conseguir fazer um foguete líquido. Na verdade, nós seríamos o primeiro time universitário do Hemisfério Sul a fazer um foguete movido a esse tipo de tecnologia. E justamente, o pessoal da Bizu Space, que é os nossos parceiros que eu já citei antes, foram o primeiro grupo a fazer um foguete líquido aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de estagiar nesse foguete, onde eu aprendi muita coisa. E não só eu, mas vários outros membros que participam dessa iniciativa, eles tiveram a oportunidade de trabalhar na Bizu, na Scenic e nesses nossos parceiros. E se você acha que a gente está atrasado, bom, é bem verdade que as faculdades americanas já fazem há 50 anos esse tipo de tecnologia. Mas, por exemplo, o Canadá lançou o seu primeiro foguete líquido em 2014, o Reino Unido também. Então, nós não estamos tão atrasados assim. Na verdade, nós estamos bem à frente do progresso. São poucos países que dominam essa tecnologia. E a gente queria falar um pouco sobre como você, telespectador, pode participar disso, nos ajudar a melhorar esse projeto, né? A gente tem vários desafios técnicos. Ó. Essa imagem aqui no centro é o nosso primeiro desenho de como seria o foguete líquido. Essa daqui é a versão atual. Essa versão, ela já tem uma versão de bancada que já está sendo testada. A gente já tem toda a eletrônica necessária desenvolvida. Então, agora é mais uma questão de como a gente vai organizar esses fios. A gente já tem o software, como eu disse, a gente preza pela segurança. A gente desenvolveu um software que é para a gente poder controlar todas essas válvulas, tudo do foguete à distância, para garantir a segurança da operação. E, e como que vocês podem ajudar a gente? Essencialmente, o que nós precisamos agora seria de ajudas técnicas, caso você ouvinte tenha. Nós também podemos melhorar em diversos sentidos, né? Sobre os próximos passos, sobre o que fazemos a seguir, nós estamos atualmente trabalhando na nossa base móvel de operações, né? As principais equipes do mundo usam esse tipo de tecnologia e é nela que a gente está se baseando. Ela nos permite fazer testes seguros em qualquer lugar, sem dependência de grandes translados, né? Sobre o nosso cronograma, a gente pretende começar a testar a fazer testes verticais nessa tecnologia já para o início do mês que vem, um pouco depois da competição, né? Passando a competição um pouco. Nós já temos os desenhos técnicos dessa carreta, a gente já tem as contas feitas, a gente vai começar a pagar pelas soldagens agora, né? E, além disso, a gente tem outros projetos que se enquadram nesses desafios técnicos. O nosso sonho para o ano que vem, por exemplo, é o Megatratos, que a ideia a gente sempre fez foguetes que chegam a 3 km de apogeu por causa que era o limite que a competição estabelecia. A nossa ideia é aproveitar nossos contatos, já que já lançamos na AFA, já conseguimos lançar no CLBI, para poder lançar um foguete mais parrudo, né, por assim dizer, um foguete que chegue a 10 quilômetros. E aí, uma das grandes dificuldades técnicas disso não é só aumentar o motor. Um foguete, para ele chegar a 10 quilômetros de altura, ele necessariamente, quando você vai fazendo as contas de MVO, você vê que, inevitavelmente, você chega no Mach 1. Então, o foguete ele tem que chegar à velocidade do som.
Para isso, a estrutura do foguete tem que ser capaz de suportar essa velocidade. A eletrônica tem que ser capaz de lidar com a onda de choque. Além disso, a gente está também trabalhando com uma propelente à base de resina epóxi. Lembra que eu disse que antes a gente usava um propelente que ele era muito inconstante? Esse propelente é o propelente padrão que todas as iniciativas usam. E o motivo deles usarem é porque é fácil de fazer. Você consegue comprar as coisas na farmácia e fazer em casa. Esse resina epóxi, ele é seguro, ele não queima espontaneamente, não queima com faísca, ele realmente precisa de uma força inicial, de uma energia inicial melhor para queimar, e a gente já pretende voar esse ano mesmo o primeiro foguete com esse propelente. A gente já consegue queimar ele atualmente, a gente quer validar ele num voo de fato ainda esse ano. Além disso, a gente tem a nossa pesquisa em guiamento, né? Guiamento, navegação e controle, que atualmente já desenvolvemos alguns métodos de mover as aletas do foguete para garantir que ele vai na direção que a gente quer, com o giro que a gente quer. Isso é um trabalho de engenharia muito fino e a gente já começou a desenvolver essas partes. O software que sabe onde o foguete está e prevê qual movimento ele tem que fazer para chegar no ponto que a gente quer, ele já está sendo desenvolvido, já está sendo testado nos nossos voos atuais, e é uma grande oportunidade de participação aí. Além disso, a gente tem os desafios financeiros, né? A gente tem projetos que eles têm rápida interação e alta complexidade. Então, é onde a iniciativa tem mais a crescer, né? Quando fazemos aquele balanço de tempo, dinheiro e qualidade, né? Normalmente dizem, escolha o dois, né? Mas a gente tenta fazer esse equilíbrio dos três e, obviamente, com mais dinheiro na iniciativa, a gente vai conseguir dedicar uma maior qualidade a esses projetos. Sem falar do próprio crescimento da equipe, né? A gente tem, por exemplo, para a nossa competição, que vai ser mês que vem, a gente vai ter que pagar por volta de R$ 8.000 só da estadia da equipe nos 4 dias de competição. Então, é óbvio que com mais dinheiro a gente consegue levar mais pessoas para participar da competição, é, mais pessoas para aprender e tal. Mas não só em questão financeira. Atualmente a gente precisa muito estamos procurando um novo orientador para a equipe, para que possa agilizar os processos, ajudar a gente a conseguir transporte da fábrica para os lugares, questão de documentação, e principalmente algo que é o que a gente faz muito com a Bizu, é a troca de fornecedores, por assim dizer. Então, às vezes a gente precisamos usinar essa peça específica onde a gente usina essa peça. Então, às vezes, só se você saber um lugar onde a gente pode usinar essa peça por um preço melhor, ou às vezes não por um preço melhor, mas por um prazo melhor do que os que a gente consegue pelos nossos meios atuais, isso já seria de grande ajuda para a equipe. E também tanto seria de grande ajuda para a equipe, como seria a sua oportunidade de entrar para a história do foguete modelismo no Brasil por meio desse projeto do Líquido, né? Nesse projeto tão inovador. É, então, eu agradeço pela atenção. Eu tomei a liberdade de deixar o meu contato de WhatsApp aqui, para se alguém quiser entrar em contato direto, mas recomendo entrar em contato via Itaex, caso queira apoiar o projeto. E me ponho à disposição aqui para responder dúvidas técnicas ou sobre qualquer área do projeto que vocês queiram saber. Muito obrigado. Show de bola, Antônio. Muito obrigado, parabéns. A Rocket está numa maturidade, né? Num nível assim realmente muito significativo. Muito, muito bom mesmo. Mui, por favor, boa noite. Bem-vindo. A Boa palavra está noite, com boa noite. você. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, boa noite, Sim. parabéns. Parabéns pelos resultados, pelo projeto. Eu tenho algumas questões, tá? Porque a, a Rocket realmente ela tem se destacado e a gente acredita muito nessa iniciativa. Vocês têm colocado assim para si mesmos desafios tecnológicos, têm conseguido os importantes parcerias ainda através da comunidade. A minha primeira pergunta é sobre como o relacionamento com a Bizu Space está se operacionalizando e como isso se manifesta na orientação técnica ou no desenvolvimento
protótipos, né? Como isso Sim. está apoiando vocês na competição, seja através de mentoria técnica ou na parte mesmo operacional do desenvolvimento do protótipo. Perfeito. Eu vou voltar aqui a alguns slides. A Bizu ajuda a gente de várias formas. Eu acho que primeiro é válido ressaltar que a gente tem porta aberta para entrar lá. Então, mesmo com os projetos, eles recentemente têm crescido muito, tem questão de NPA, de coisa secreta e tal, mas a gente tem porta aberta para entrar lá, para perguntar o que eles estão fazendo, eles trocam esse conhecimento para a gente. Quando a gente está desenvolvendo o líquido, às vezes a gente para em uma barreira, tipo, citar um caso real aqui. Ah, esse sistema de eletrônica, ele comanda uma válvula para abrir. Mas como eu sei que essa válvula está aberta de verdade? Eu vou precisar de um sensor específico para analisar essa válvula, para saber que ela está aberta. E a gente tem contato com a Bizu, que eles já fizeram isso, e muitas vezes eles ou dão alguma dica, ou às vezes eles passam o sensor direto que a gente usa. Desses lançamentos que a gente teve, esse último aqui foi na fazenda de um dos sócios, chefes lá da Bizu. Então, eles também ajudam a gente nessa questão do lançamento, quando podem. E eu acho que o principal ponto é realmente a gente ter essa porta aberta para entrar lá e perguntar as coisas, sobre o que está acontecendo, sobre eles olham o nosso projeto e às vezes dizem, olha, esse caminho talvez não dê certo. Não é nada oficializado, a gente não tem um contrato, por exemplo, mas é realmente essa questão de veterano e tal. De veterano ajudando a gente. Entendi. A segunda pergunta que eu tenho é em relação ao ITA, né? Perfeito. Eu entendo que vocês têm recebido um apoio muito grande da Bizu, né? Isso já estava evidente. É, a minha pergunta foi no sentido do detalhamento, né? E também do apoio para que a gente não perca isso ao longo do que eu tenho entendido, uma alavanca de desenvolvimento técnico e da. Mas em relação ao ITA, como vocês usam os laboratórios do ITA? Como vocês usam os equipamentos do ITA? Vocês usam? Como é que vocês estão desenvolvendo os seus protótipos? Qual é o apoio do ITA que Perfeito. vocês recebem? Perfeito. Atualmente, sendo bem sincero, esse eu diria que é um dos nossos pontos fracos. Sobre a questão do apoio do ITA, a gente tem, por exemplo, o professor Léo, que ele ensinou a gente algumas coisas sobre propelente híbrido, ele entende muito de foguetes, então tem esse uso. A gente tem uma salinha da Química lá no prédio da Química, onde a gente tem um espaço lá, né, para fazer as nossas coisas, mas em questão de, se formos falar, por exemplo, de túnel de vento, a gente não usa, por exemplo, os túneis de vento do ITA. Isso talvez seja algo que, estreitando o laço com os professores, a gente possa melhorar para melhorar os nossos projetos. O ITA em si, Vocês como não usam instituição, por quê? a gente nunca, assim, nunca foi um requisito para a gente isso, né? A gente acaba fazendo só o CFD e talvez por uma questão de estreitar laços com os professores mesmo, né? Tipo assim, a maior parte dos nossos contatos acabam sendo com a indústria. A gente não gera tanto paper assim, que é algo que um professor gostaria que a gente fizesse. Então, nesse sentido, a gente ainda tem que melhorar nesse sentido. Eu não acho que vocês têm que melhorar, não. Me permita essa intervenção. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer, tá? Para o desenvolvimento dos protótipos, naturalmente vocês precisam de equipamento, né? Perfeito. Vocês precisam de maquinário, além do próprio projeto. Onde isso está sendo desenvolvido? No laboratóriozinho da Química? Aonde você Perfeito. está fazendo isso? A usinagem? Aonde você está fazendo isso? Em geral, a gente faz isso nos laboratórios da Bizu, principalmente na parte de usinagem, né? A gente consegue usar o torno deles, aos finais de semana eles não estão usando o maquinário deles, então torno, solda para as partes de eletrônica, e aí a gente acaba podendo usar lá esses laboratórios, né? Então vocês trabalham no Mas aí final de semana, vocês trabalham no final de semana lá na Bizu, é isso? a Pra- gente pra- trabalha para a iniciativa, né? Tipo, a gente não Não, é trabalha isso que em eu quis conjunto. dizer. Sim, Exatamente. Vocês perfeito. desenvolvem os protótipos nas instalações da Bizu, é o que está acontecendo hoje. Isso, atualmente Agora, é isso que agora acontece.
testes de propelente, testes de desenvolvimento de propelente, como é que vocês estão fazendo? É, depende. A gente normalmente pega um campo livre. Tem algumas áreas aqui em São José que é um descampado, assim. Então a gente acaba pegando esses lugares. A Univap já cedeu para a gente uma vez um espaço que a gente podia usar. Então a gente já tem o nosso maquinário eletrônico. A gente leva esses lugares, é, a gente segue os procedimentos de segurança, né? Então tudo isso é controlado à distância, é feito com EPI correto, né? O anti-chama, quando na parte de mexer mesmo. E então geralmente a gente faz os testes nesse lugar, em fazendas e tal. Se vocês perdessem o apoio da Bizu e ficasse só a Itaex e mais alguma coisa, o que que ia acontecer com a iniciativa? Ok. Ah, primeiro, perdendo o apoio da Bizu, a gente também, eu acabei não citando, mas a gente acaba usando, às vezes, a questão dos laboratórios da Senic. Então, recentemente a gente foi lá para usinar fibra de vidro, né? Que a gente usa no nosso foguete de 3 km. Então, assim, a gente não ficaria totalmente desamparado, mas seria uma hora de, por exemplo, começar a entrar em contato com os professores, de voltar a usar mais essa linha de química, né? A questão do torno, a gente sabe que temos no MOF, então tipo assim, a gente tem, por Hoje em exemplo, dia se... vocês não estão usando nada no Hangar Lab, né? Não, não, atualmente não. Perfeito. Entendi. Tá bom, acho que está claro para mim. Perfeito. Show de bola. Obrigado, Mui. Seu Folgamer, tá aí. Cara, tem alguma pergunta? Se não tem. Agradeço mais uma vez, Antônio, tá bom? Pela E presença, pela queria disposição. ressaltar também, Guilherme, aproveitar aqui que a gente está junto aqui para ressaltar os resultados que a Bizu fez, os trabalhos, a parceria que vocês fizeram lá com a AFA, lá, através do Christian também. Foi fantástico, sabe? Os resultados, eu acho que teve um resultado de imagem e de integração com a AFA. E a minha sugestão, eu não sei se vocês estão pensando nisso, já está Sim, sim. planejado, mas é repetir isso nesse ano. Vai ser quando? Como é que vai ser? Porque a gente quer, de alguma maneira, poder também apoiar, participar, registrar ou acompanhar. Ah, perfeito. Nesse exato momento, a gente está marcando o dia exato com a AFA, mas a ideia é que seja durante a semana de exames, a segunda semana de exames, agora no final do ano, no finalzinho dela, quando já não tem mais provas, a gente pretende ir para a AFA justamente. Eu acabei não falando, isso é de essencial importância, mas a gente pretende ir para a AFA dessa vez para lançar o líquido. Não só isso, mas lançar de novo o nosso 3 km. Então a gente pretende ter esses dois lançamentos, mas óbvio que a ênfase é no líquido. Então a Então, eu gente queria que pretende. vocês, assim que tiver esse evento já Confirmado? agendado, que a Uhum. gente começasse a fazer uma publicação da Itaex, assim como vocês fazem também nas redes sociais de vocês, mas a gente começa a fazer uma matéria, um registro, uma publicação na Itaex sobre esse lançamento e com a integração com a AFA, tá? Perfeito, Essa participação com a AFA, tá legal? perfeito. Tudo bem? Então Tudo vamos bem. registrar isso, porque é um momento muito importante, foi de muito sucesso, a gente acompanhou. Então essa aproximação com a AFA vai ser muito importante para todos nós. Sim. Muito obrigado. Meus parabéns de novo. Show de bola. Show de bola. Então tá bom. Então, Obrigado obrigado, aí. A viu, gente vai Antônio? encerrando aqui, né? Muito obrigado. Show de bola. Eu vou encerrar a gravação aqui agora.